Agora são 7h17. A gente vai falar agora sobre as circunstâncias, né, da morte do miliciano Adriano da Nóbrega, o que está acarretando de suspeitas. Vamos falar neste momento com o Juliano Medeiros, ele que é presidente nacional do PSOL. Olá, Juliano, bom dia. Olá, bom dia a vocês, todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom, Juliano, a gente tem acompanhado, né, alguns especialistas e existe o estranhamento em relação à morte, né, desse ex-capitão da PM, ele que é acusado, né, de chefiar aí a milícia no Rio de Janeiro. Como é que você está acompanhando? Causa estranheza também o resultado aí dessa operação, o resultado, ou seja, a morte desse ex-capitão, que inclusive tem vínculos, né, muito próximos à família Bolsonaro, e ele que também seria uma peça-chave para, enfim, revelar vários crimes. Na sua opinião, como é que você está acompanhando isso? Olha, não há dúvida de que as circunstâncias da morte do Adriano da Nóbrega precisam ser esclarecidas, né? O Adriano, ele estava no centro, talvez, de um dos principais escândalos de corrupção dos últimos anos no Brasil, que envolve o senador Flávio Bolsonaro e a prática de recolhimento de salários de funcionários fantasmas, pessoas que eram vinculadas ao gabinete que recebiam salário como assessores parlamentares e que entregavam esse salário por o Fabrício Queiroz, que é esse personagem aí que está se tornando já um folclore da política brasileira, porque ninguém o encontra, o Ministério Público não o encontra para que ele possa prestar depoimento, e ele está absolutamente blindado, o sujeito que chefiava o esquema das chamadas rachadinhas lá no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Mas mais do que isso, na verdade, o Adriano da Nóbrega, além de participar de um esquema de corrupção no gabinete do Flávio Bolsonaro, como tudo indica, porque tinha lá nomeada no gabinete a sua esposa e a sua mãe, ele também, como você bem lembrou, era chefe, muito provavelmente, como indicam aí várias suspeitas, do escritório do crime, que é a mais perigosa, mais violenta milícia no Rio de Janeiro. Então, o escritório do crime é responsável por vários assassinatos, por vários crimes no Rio de Janeiro, e ao que tudo indica, também tinha uma forte relação com o mundo da política, com políticos poderosos, deputados, gente ligada ao mundo dos partidos também. E, portanto, o Adriano, como você bem lembra, está no centro aí de uma série de suspeitas que ele era peça-chave para revelar. Então, não só o esquema de corrupção no gabinete do Flávio Bolsonaro, mas também os crimes envolvendo aí essa milícia. Para nós do PSOL é particularmente sensível o tema, porque, como você sabe, o deputado Marcelo Freixo foi o presidente da CPI das milícias, lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por conta exatamente desse trabalho, até hoje ameaçado de morte, tem que ter um esquema forte de segurança, e as suspeitas envolvendo o assassinato da nossa companheira Marielle Franco recai exatamente também sobre as milícias. Há 2 milicianos que estão presos no Rio, ainda sem julgamento, não estão condenados, estão em prisão preventiva, e que muito provavelmente também tinham relação, ou tiveram em algum momento, relação com a Adriano da Nóbrega. Então, o Adriano era peça-chave aí para revelar uma série de crimes, e é muito importante que venha à tona aí as condições da morte do Adriano. Tem muita gente falando de esquema de arquivo, tem muita gente falando que ele poderia ser uma peça importante também para revelar aí maiores detalhes do assassinato da nossa companheira Marielle. Nós do pessoal estamos sendo cuidadosos em relação a isso, claro, não queremos levantar nenhum tipo de suspeita, mas que é necessário ter mais informações, isso para nós parece evidente, não está suficientemente esclarecida as circunstâncias da morte do Adriano. Bom dia, Juliano. Hoje a Bom gente dia. sabe que o Ministério da Justiça tinha conhecimento de que essa operação na Bahia estava sendo desenvolvida, a operação que resultou na morte do Adriano, e ele não foi incluído ali em janeiro na lista dos mais procurados do Ministério da Justiça, mesmo sendo um dos líderes de uma organização criminosa importante, né? Como que você vê a participação do ministro Sérgio Moro nesse episódio, Juliano? Eu acho que o ministro Sérgio Moro tem demonstrado aí, esse primeiro ano na condição de ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, que está absolutamente comprometido com a operação de blindagem em torno da família Bolsonaro.
esse episódio que você lembra talvez seja o mais gritante de todos. Não incluir o Adriano na lista de procurados, porque segundo o Ministério teria uma série de critérios para que ele pudesse ser incluído, ele não cumprir esses critérios, beira o ridículo. O Adriano era, como eu já disse aqui, líder de uma das principais organizações criminosas do Rio de Janeiro, uma das mais violentas organizações criminosas do Rio de Janeiro, e não incluí-lo numa lista de procurados em nível nacional é um escárnio, é um absurdo. Agora, não é só isso. O Sérgio Moro, ao longo do ano, foi chamado a se posicionar, a se manifestar sobre vários episódios envolvendo a família Bolsonaro. E mais do que a família, o governo como um todo. Se tem aí o caso do Flávio Bolsonaro envolvendo Queiroz, um caso bastante grave, sobre o qual o Sérgio Moro nunca se manifestou, há outros escândalos de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro, os ministros ligados ao Laranjal do PSL, que usaram candidaturas fantasmas no processo eleitoral para poder desviar recursos públicos do fundo eleitoral. Nós temos aí agora, mais recentemente, o escândalo envolvendo o chefe da Secretaria de Comunicação, o Van Garten, que mantinha relações através de uma empresa com emissoras de TV e muito provavelmente usava essas relações para garantir benefícios para o governo e para si próprio também, na reprodução aí de notícias positivas em algumas redes de televisão. Ou seja, são uma série de episódios aí sobre os quais um ministro da Justiça deveria se manifestar e dizer que providências estão sendo tomadas, que medidas a Comissão de Ética Pública da Presidência da República vai tomar, que investigação estão em curso. Ou seja, o Sérgio Moro deveria se manifestar não só sobre o episódio do Adriano da Nóbrega, mas sobre todos os demais. E tem se mantido calado como parte desse grande operativo, desse grande pacto de silêncio que envolve a família Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro é, no mínimo, omisso, mas mais do que isso. Para nós, ele parece comprometido com essa operação de blindagem, o que é muito grave. Bem, Juliano, a gente estava lendo aqui uma entrevista, uma reportagem, na Folha de São Paulo, onde foi entrevistado o sociólogo e estudioso das milícias, José Cláudio Souza Alves, e ele disse aqui que não há plausibilidade na situação descrita pela polícia de que ele teria reagido, o Adriano, se ferido e acabado morto. Na visão dele, é uma operação suspeita e que destoa, na opinião dele, é toda uma investigação de inteligência, desembocar numa operação desse tipo, que culmina com a morte de alguém capaz de fornecer informações sobre casos envolvendo pessoas aí tão em evidência, Passa-se um ano atrás dele para capturá-lo, porque é uma peça determinante em investigações importantes e o matam. Te causa também estranheza, Juliano? Sem dúvida. Eu acho que de todo essa versão oficial, digamos, que está aí disponível nos meios de comunicação, enfim, eu acho que o que mais me causou particularmente estranheza é uma imagem, uma fotografia das armas que estariam em posse do Adriano da Nóbrega. O Adriano, como se sabe, é um ex-agente do BOP, que é a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele tinha larga experiência no manuseio de armas, era, além do mais, chefe de uma milícia que promove crimes sofisticados. Está aí o caso da Marielle, são quase 2 anos ainda sem que todas as circunstâncias tenham sido esclarecidas, porque o crime foi muito bem elaborado, muito planejado e, portanto, deixou poucas provas, Então, o Adriano era um sujeito com muita experiência. E me chamou muito a atenção a foto que circulou das armas que estariam em posse do Adriano. São 2 espingardas, 2 garruchas velhas, enferrujadas, e nada lembra o que estaria na posse de um miliciano que, ademais, era um sniper, era um atirador de elite. Então, um homem que é um atirador de elite tem 2 revólveres enferrujados e 2 espingardas enferrujadas em casa, é pouco factível, pouco crível, É claro que, como eu já disse, o pessoal não quer ser leviano, não quer levantar nenhuma suspeita, uma série de questionamentos aí estão pairando, particularmente sobre as polícias que se envolveram, A Secretaria de Segurança Pública da Bahia lançou uma nota, nós não nos manifestamos sobre essa nota, pedimos uma audiência para a próxima sexta-feira com o secretário de Segurança Pública da Bahia, exatamente para, primeiro, demonstrar nosso interesse em acompanhar o caso de perto, porque ele diz respeito aí a uma série de personagens que são
importantes hoje na política brasileira, né? E ademais também, como eu já disse, por ser chefe de uma milícia importante no Rio de Janeiro, o Adriano poderia ser uma peça, poderia colaborar de alguma forma para esclarecer aí as circunstâncias da morte da Marielle e do Anderson, mas também porque nós queremos ouvir do próprio secretário em que condições essa operação se deu, né? Como eu disse, não queremos ser levianos, não queremos fazer nenhum tipo de acusação, não haveria, do nosso ponto de vista, nenhuma lógica do governo da Bahia ter qualquer tipo de razão para se envolver numa queima de arquivo, obviamente. O governo da Bahia é governado por um partido de oposição, inclusive ao Bolsonaro, teria todo o interesse do mundo em revelar circunstâncias nas quais o Adriano da Nóbrega agia lá no Rio de Janeiro. Então, por isso nós pedimos uma audiência, inclusive, com o secretário. Eu devo ir a Salvador na próxima sexta-feira. Estamos nessa expectativa para poder entender um pouco melhor o que aconteceu e, se necessário for, cobrar das autoridades federais também medidas no sentido de explicar o que aconteceu. Agora, não há dúvida, as circunstâncias são absolutamente estranhas, para dizer o mínimo, e por isso é importante que a gente siga repercutindo, é importante o papel de vocês também da imprensa independente, de ajudar a gente a manter esse assunto em evidência, já que alguns veículos de comunicação seguem se recusando a tratar do assunto. Talvez porque atinja, né, a família Bolsonaro, né, Juliano? Só para a gente encerrar. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Obrigado, um grande abraço. Sigo à disposição de vocês aqui. Ok, falamos aqui com Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL.